Jeremias Neto, ele é Jeremais. No programa Jeremias Neto, a sua história de vida. Meu querido amigo Jeremias Neto, aquela discussão que o Adriano queria levar à frente comigo era desnecessária. Ô mãe, eu vou namorar, mãe, a Noêmia. Eu amo a Noêmia. Meu filho, a Noêmia não é pra você. A gente ouve falar muito mal da Noêmia aqui na rua. Mãe, eu vou namorar, eu vou me casar, ela é a mulher da minha vida. Filho, mãe sabe o que tá falando, filho. Filho, a mãe sabe, a mãe é vivida, a mãe é experiente. A mãe sabe como tratar os assuntos e ouça o que tua mãe tá lhe dizendo. Essa menina não presta. Essa menina vai judiar de você, essa menina vai maltratar você, essa menina... Ó, não digo nada se essa menina não te colocar um par de chifres. Teve um momento que a discussão ficou tão quente e esquentou tanto que eu tive que dizer isso. O Adriano, meu filho mais jovem, dos três, o Adriano é mais jovem. E o Adriano cismou com uma moça que morava aqui na rua, por nome Noêmia. Mas a Noêmia era mal falada, mas a Noêmia não tinha boa fama, mas a Noêmia isso, mais a Noêmia aquilo. Você sabe, né, Jeremias? Onde há fumaça, tem fogo. Mas deixa eu começar do início, deixa eu me apresentar a você. Eu me chamo Carmen. Eu sou tua ouvinte de longa data. Eu adoro o teu programa, as tuas histórias. Eu até me inscrevi no teu canal no YouTube e sinceramente sou apaixonada por cada história que você conta. Eu nasci num lar, quer dizer, a minha mãe era católica, o meu pai era espírita, os meus irmãos, cada um seguiu um caminho. Então, no quesito religião, eu queria deixar até separado. Durante a minha história, eu sei que você tem uma grande porção dos seus ouvintes são evangélicos, são cristãos, mas na minha história, no caso que eu vou lhe apresentar, lhe trazer, eu gostaria até que você deixasse um pouco, não é me esquecendo disso não, mas até deixar de lado, porque se eu lhe dissesse assim, eu tenho uma formação cristã, eu nasci num chamado berço evangélico, eu estaria mentindo. Eu venho dessa miscigenação. E nessa miscigenação a gente fica meio perdido. Porque o pai era uma coisa, a mãe era outra coisa, os irmãos eram outra coisa. Então eu saio de casa muito cedo, vou morar com uma amiga aos 19 anos, vou tentar minha faculdade, que infelizmente não consegui concluir. Enfermagem. O meu sonho era ser enfermeira. Então eu começo a faculdade, mas não dou conta, porque era uma faculdade particular e no meio do caminho, em virtude do desemprego, eu não consigo mais pagar a faculdade, tenho que abandonar a faculdade, mas eu acabei caindo aí para um curso técnico e arrumo uma vaga num hospital. É nesse hospital que eu conheço meu marido, que era enfermeiro? Não, era médico. Olha como é que Deus... Jeremias, Deus tem os seus caminhos. Veja, você talvez tenha até uma ideia equivocada, e as pessoas também, de que médico é rico, de que todo médico é milionário. Não tem nada disso não tem glamour nenhum não.
Um médico no início de carreira é um médico que luta, é muita labuta, é muito trabalho, é muito desprendimento, é acreditar muito naquilo que faz, e eu teria que acreditar. Mas eu me apaixonei por ele, Robson, se apaixona por mim, e decidimos nos casar. Lógico que dentro do próprio hospital eu ouvi acusações e piadinhas do tipo: a técnica, né? Eles faziam questão de dizer a técnica em enfermagem que deu o golpe da barriga no Dr. Robson. Mas não era bem assim. De fato, eu me casei grávida. Por isso que eu estou dizendo a você que no quesito religioso, eu não sou exemplo para ninguém. Eu me casei grávida. Mas o Robson, sendo ele muito homem, muito honesto e um homem de palavra, assim que soube da gravidez, fez questão de me dizer: você fica tranquila, Carmen, eu vou assumir esse filho, não só vou assumir esse filho, como também eu vou me casar com você. Eu te amo, nós vamos ter uma família e seremos muito felizes. E aí, Jeremias, a vida corre, né? A vida, você sabe que o tempo passa depressa demais. Eu até teria, então, a oportunidade de seguir na minha profissão, e o Robson deixou isso muito livre e aberto, até ofereceu-me a possibilidade de concluir a faculdade de enfermagem que eu havia começado. Mas eu não queria mais, porque nasce o primeiro bebê, logo eu fico grávida de novo. Coisa assim, de 9 meses, 10 meses depois eu engravidei de novo. E ainda eu tinha um bebê para cuidar, e aí eu perdi o pique de faculdade. Então você avança no tempo. Foi tempo de construir minha família, de comprar minha casa e de ter o meu filho caçula, o Adriano. O Adriano, eu comecei a minha história, a minha carta, narrando, escrevendo para você a discussão que eu tive com o Adriano por causa de uma namorada. Adriano, meu filho, Adriano, a Noêmia, Adriano, por favor. Não, mãe, não, mas há uma explicação para isso. Porque os 2 primeiros, e não vou mencionar o nome de ninguém, aliás, Adriano, o nome do meu filho mais novo, é um pseudônimo que eu estou usando. O Adriano tem a sua fragilidade. O Adriano tem a sua deficiência, e isso talvez fez com que eu o cercasse com muros emocionais para protegê-lo de todo e qualquer mal que viesse a alcançá-lo. Ok, eu tive a minha parcela de culpa, sim, eu tive. Dizer para você que eu não tive é mentira, tive. Eu acho que eu protegi demais. Mas também eu vou lhe dizer, qual mãe não protegeria um filho especial? Eu vou explicar. O meu filho, o Adriano, ele sofre de uma síndrome chamada síndrome de Asperger. Na realidade, Jeremias, eu vou ser mais pontual, e o meu filho, ele tem um leve mesmo, um leve grau de autismo. Não é um autista num grau elevado. Não, mas ele tem uma deficiência, a gente, desde muito cedo, aliás, o meu marido, por ser médico, descobriu isso muito cedo, e a gente sempre soube lidar com isso muito bem. Para você ter ideia, no colégio, é claro que a diretora sabe, é claro que os professores sabem, mas os amigos não.
Os amigos imaginam que ele tenha lá um déficit de atenção ou que ele talvez de vez em quando acelere um pouco pela ansiedade, mas ninguém percebe o que ele tem, até porque eu nunca quis que isso acontecesse. Mas esses sentimentos todos eu consegui controlar. Esses sentimentos todos deu para controlar. O problema foi quando esses sentimentos vão para uma área que eu perco o controle, que é o coração, que é o amor, que é a paixão. Eu o chamo de filho mais jovem, mas ele já tem 20 anos. Eu o chamo de filho caçula, mas ele é muito maduro. Aliás, tem atitudes que são até melhores e mais adultas e sensatas do que os outros 2 irmãos. Mas eu sei que dentro dele existe uma pureza grandiosa. Dentro dele tem uma pureza sem igual. Dentro dele mora uma pureza que eu não conseguiria exprimir ou externar em palavras. Essa moça de quem eu falei no início da carta, a Noêmia, ela mora na mesma rua. É coisa assim de 4 casas, na mesma calçada. 4 casas depois da minha, é a casa da Noêmia. Ora, e qual o problema então? Ô, dona Carmen, qual o problema então da senhora permitir que o teu filho, que sabe lidar e lidar muito bem com a questão do autismo, qual o problema dele ter uma namorada? Nenhum. Se não fosse a questão de que de um lado eu tenho um menino extremamente frágil e do outro lado eu tenho uma moça extremamente vivida. Vivida como? Primeiro, ela é muito mais velha que ele. Quer dizer, não é muito mais velha. Quando eu digo muito mais velha, eu estou falando de alguém que já conta os seus 27 anos. Opa, o meu filho tem 20. Ela tem 27. 2. O meu filho, Jeremias, eu tenho que dizer, mas o Adriano, ele ainda é virgem. Porque eu disse a você, depois de um tempo, eu pego muito firme na igreja. Depois de um determinado tempo, eu peguei firme na igreja e comecei a levar a fé muito a sério, como deve ser levada, e criei, até pela questão mesmo de ter que lidar com o problema do Adriano, eu precisei de muita fé em Deus. Então isso já era um problema, sabe? Essa questão de saber lidar com isso. A fé me ajudou muito. Então eu criei o meu filho dentro daquilo que a Bíblia rege. Mas também não é só esse o problema. A Noêmia já tem um filhinho. Quer dizer, a criança não tem culpa nenhuma, pelo amor de Deus. Eu casei grávida, entendo? Ó, eu tô me abrindo, tá? Para você, para o teu ouvinte, eu tô me abrindo. Eu me casei grávida. A Noêmia já teve um bebê e o namorado não assumiu, e essa criança tem 4 anos. E o meu filho é extremamente apaixonado por essa criança. E ele diz todos os dias que se eu não permitir o namoro, o casamento, o noivado, ou chame ele do jeito que quiser, ele vai sair de casa, ele já é maior de idade, e se ele fizer alguma coisa do tipo interditá-lo ou qualquer coisa que vá contra a opinião dele, ele nunca mais olha na minha cara, a minha vida virou um inferno. A minha vida virou um inferno. É isso que me motiva a te escrever, procurando um amigo. E você, sim, eu sei, é um comunicador, é um pastor, é um radialista, é alguém sensato. Os teus ouvintes, as pessoas que te acompanham, também são muito sensatas.
Coloquem-se no meu lugar. Coloquem-se no lugar de mãe. O meu marido é da opinião, o Robson, meu marido, é da opinião de que deixa. Carmen, deixa ele fazer o que ele tem vontade. Deixa que ele faça aquilo que ele queira fazer. E deixa ele bater a cabeça que ele volta para casa. Não, é meu filho, não. É meu filho, não vou deixar, não. O Robson chegou a dizer o seguinte, falou, não, é Deus ensinando você de que o filho não é teu, é dele. E ele precisa ter as experiências dele. Se é essa moça que ele quer, que seja essa moça. Jeremias, a gente tem vivência. A gente sabe quando alguém ama de verdade o filho da gente. Eu não quero ser a sogra má, a megera, mas a gente sabe, Jerê. Me ajude, Jerê, por favor, me ajude. O meu nome é Carmen, eu tô te ouvindo, eu quero ouvir as opiniões atentamente, por favor, eu preciso de ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Todos os dias, basta o Adriano se levantar, já começam as acusações e a briga fica feia e a discussão se estende pelo dia todo. Obrigado.